Fala, turma, como é que vocês estão? Estamos aqui mais animado, mais do que nunca, para esse segundo episódio da terceira temporada. De qual? Do Conversas A3. Então estou aqui com a minha host, Ana Rara Ferreira, sempre minha parceira de sempre, desde muitos anos, né? Desde que ela nasceu. Estamos aí. E hoje com um convidado super bacana, que a gente conheceu lá na EBM, atende o mercado. Lucas Santos não é daqui de Goiânia, mas ele vai contar essa história pra gente. E eu tô super animado pra essa conversa, hein, Ana Rara? Isso aí, porque ele respira imóveis, né? Respira corretora aí, é muito legal. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Marcos. Obrigado, Nahara. Oh, e incrível, Lucas. E assim, como é que... vamos lá, vamos conhecer primeiro você, né? Porque o mercado te conhece. Nós, como da A3 Imobiliária, a gente não trabalha muito com vendas até então. Então, assim, pra gente é uma novidade. Mas eu acho que também muitos aqui gostariam de conhecer quem é o Lucas, que vê lá na EBM, que atende tão bem esse mercado aí, que atende os corretores. Mas assim, de onde que o Lucas veio? Você é daqui de Goiânia mesmo? Conta a sua origem, família, irmãos, você tem? Não, legal. Minha família é inteira mineira, são todos de Minas Gerais. E meus pais acabaram indo, quando fundou o estado Tocantins, que dividiu, né, o Goiás. Sim. Eles acabaram saindo de Minas e indo no início do estado para o Tocantins. Então Tá. Eu nasci em Araguaína, no Tocantins. Eu sou o único tocantinense lá de casa. Olha. E eu vim muito cedo para Goiânia. Aham. Meu pai sempre preocupou muito com essa questão de estudos e tudo mais. E para quem é ali da região, a referência que a gente tem de boas escolas, enfim, é Goiânia. Entendi. Então eu vim com meus irmãos, eu tinha 13 anos de idade. A gente veio morar Olha só só. aqui em Goiânia. Meu irmão com 14 para 15 e minha irmã com 15 para 16. Que loucura, vieram só os três, Só assim? Os três. Então a gente veio para fazer ensino médio e tudo mais. Eu estava terminando ali ensino fundamental, eles estavam no ensino médio. E aí a gente veio e eu morei 11 anos aqui em Goiânia. Me formei aqui, sou engenheiro civil formado pela PUC. Cara, que incrível. E eu fico pensando assim, né? O seu pai já era desbravador de natureza. Porque, assim, foi pra Araguaína. Araguaína é bem pertinho, assim. Aonde que é? No mapa ele tá mais lá próximo daquela ponta do Tocantins? Ou mais próximo de Goiânia, de Goiás mesmo? Araguaína, na verdade, ele tá ali a 360 quilômetros de Palmas. Tá. Então, assim, não é muito perto de nada. Então, a gente tá ali... apesar de Araguaína hoje é uma capital econômica, né, do estado, a gente está na BR-153, então geograficamente é muito bem localizado, enfim, é uma cidade que desenvolveu muito, Legal. Principalmente por conta do agronegócio, né? Entendi. E seus pais são dessa origem, de agronegócio também? Meu avô, sim. Tá. Ele foi para o Tocantins e, enfim, trabalha com isso, com agronegócio há bastante tempo, mas meu pai é engenheiro e acabou empreendendo, enfim. A gente tem uma empresa no Tocantins, inclusive a gente já chegou a lançar um prédio lá em Araguaína também. Cara, que massa. E você participou ativamente também disso ou não era a sua vibe ainda nessa época? Ou ainda era criança, Então, adolescente. Na verdade, eu participei desse projeto mais como um estagiário de obra só na época de férias, porque eu estudava aqui em Goiânia ainda. Então, eu nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário, nem nada, ainda fazia faculdade. Então, eu participei mais ali como um estagiário de obra mesmo. Acho que talvez foi o primeiro contato que eu tive com o mercado imobiliário, né? Cara, incrível, velho, incrível. E você acha que foi isso que te deu a vontade de também ser engenheiro civil? Então, eu fiz engenharia civil por conta do meu pai mesmo. Acho que aquela questão de querer fazer a mesma coisa que o pai, enfim, meio nessa linha. E o que me chamou mais atenção no mercado imobiliário eu morava em Goiânia, eu formei, fui para o Tocantins trabalhar com meu pai, trabalhei lá 1 ano e meio, tá? E como eu não era casado, não tinha filho nem nada, um amigo estava trabalhando em São Paulo, um amigo aqui de Goiânia até, engenheiro civil também, estava trabalhando numa incorporadora lá em São Paulo. E eu, assim, minha experiência com o mercado imobiliário muito pouco. Então ele me falou, cara, vem para São Paulo, desculpa,
é que o negócio aqui tá bom. bombando. Cara, que massa. E assim, você vai com aquela cabeça de que, eu não tenho nada a perder e vou ter uma experiência, no mínimo eu vou sair com uma experiência diferente e com aprendizado, né? Então foi muito com essa cabeça, assim, de aprender uma coisa nova e que a minha responsabilidade era só comigo mesmo, teoricamente, porque não tinha um filho, né? Não tinha uma esposa, então responsabilidade muito pouca, então acabou só se dando manter, bastante né? certo. Se mantendo, tá tudo bem. Exatamente. Então acabou dando bastante certo, eu apaixonei pelo mercado imobiliário, eu vi bastante oportunidade, né, no mercado, então acabei me encontrando aí nesse mundo maluco de mercado imobiliário. E aí você, assim, começou, então a sua porta de entrada foi a incorporação. Sempre a incorporação de prédios, você trabalhou antes com casas, você já chegou a trabalhar com outro tipo de engenharia, de obras maiores, pesadas, urbanismo. Legal. Quando eu fazia faculdade aqui em Goiânia, meu irmão também fazia, a gente acabou empreendendo, fazendo Minha Casa Minha Vida na época, em Senador Canedo. Então a gente construiu algumas casas e tudo mais, mas depois que ele foi para Araguaína para trabalhar com meu pai, eu fui para São Paulo, a gente acabou não dando continuidade com essa construtora que a gente fez das casinhas. Então, chegaram a construir muitas casas na época, Lucas? Ou... Para estudante, talvez sim. Uma aventura e tanto, né? Mas nada muito expressivo, assim. Mas foi mais um contato mesmo, uma experiência como empreendedor. Foi bem positivo nesse sentido. Foi positivo. Então, assim, você saiu com boas lembranças e boas recordações, tanto é que quis continuar, no caso. Com certeza. Seu irmão também, porque ele mudou de cidade, não foi porque falou, pelo amor de Deus, eu nunca mais vou mexer com isso. Não, aí foi pro pai, ué. O pai mexe também. Agora o outro que você não falou. Vocês são três, né? A sua irmã, Minha irmã é médica. Ela totalmente diferente. Olha. Não temos histórico de médico na família. E ela fez ensino médio em Goiânia e acabou fazendo faculdade em Anápolis. Entendi. Aí ela especializou em dermato no Rio, enfim. Hoje ela tem uma clínica de dermatologia aqui em Goiânia. Que legal. E... modéstia à parte, a melhor clínica. Tudo bem, claro. tem que fazer Por mesmo. favor, Ela por favor. Ela Pode, vai ver. pode falar o nome da clínica, pode falar. Clínica Harmony. Aí. Fica ali no setor Marista. Podem pesquisar e eu assino embaixo. Cara, que Show, incrível. show. E aí você, então, assim, você tava lá em São Paulo, aí você voltou para Goiânia, como que foi esse convite? Você ficou lá ainda há muito tempo? Bom, eu fui para São Paulo em 2018, em janeiro de 2018. Então, eu comecei como corretor, tá? Contando um pouco da minha história. Claro, né? sem Acho dúvida. que a história da empresa que eu trabalhei faz parte também pelo crescimento bem expressivo que teve. Eu entrei como corretor, era uma empresa que tinha um pipe para lançar bastante coisa, enfim. E foi a convite desse amigo, né, que já estava há um tempo, Sim. que falou que as coisas iriam acontecer. E eu comecei como corretor, tinha 15 corretores na house da incorporadora, tá? No ano que eu entrei, a gente estava lançando 300 milhões por ano, essa incorporadora. Com 4 meses de corretor, em abril, já surgiu uma vaga, eu mexi um pouco dentro da empresa e acabei indo para gerente de parcerias, que é exatamente o que eu faço hoje aqui na EBM. Que legal. Então, com 4 meses de mercado, o primeiro contato que eu tive de fato com vendas, com incorporação e tudo mais, foi em janeiro e em abril eu acabei virando gerente de parcerias para atender o mercado, né? Eu vi uma oportunidade assim de... É um trabalho um pouco diferente do corretor da ponta mesmo. Você faz mais uma gestão, talvez, ali de pessoas, tanto de repente PJ, como pessoa física, né? O autônomo ou a imobiliária, mas é um pouco diferente do hunter, né? Daquele corretor que todo dia acorda com a faca nos dentes para poder... entender, para poder vender, localizar o cliente, pra localizar o cliente, tudo mais. Então, o meu trabalho, eu enxerguei, eu acho que acabou dando bastante certo, que eu fiquei bastante tempo, fiquei 2 anos e meio nesse cargo, que foi justamente dar esse suporte, né? Que o parceiro precisa, até como numa cidade como São Paulo, tem infinitos produtos, então bastante opção. Você acaba tendo que ver, o seu cliente é o parceiro. Eu preciso vender o produto para o parceiro, para o corretor, para ele poder de fato comprar o produto e vender isso tranquilo
assim, tendo confiança no produto e tudo mais para o cliente que ele vai encontrar ali no dia a dia, né? Você transfere, assim, talvez para ele ficar no top of mind dele ali, né? Exatamente. Literalmente aquele produto seu, porque fala assim, ó, os diferenciais são esses e tudo mais. Eu fico pensando assim, realmente é uma forma, você tem que vender para um corretor vender. Exatamente. No final do dia, todo mundo tá vendendo alguma coisa, né? Eu acho que independente de qual área a pessoa trabalha. Então, todo mundo é vendedor. Então, é de fato esse o propósito, né? De vender o produto para o corretor. E eu acabei, assim, dando bastante certo. Fiquei 2 anos e meio nesse cargo. No total, na empresa, eu fiquei 4 anos e meio. Então, foram basicamente 4 meses de corretor, 2 anos e meio de gerente de parcerias. E depois eu fui para a área private, que seria uma venda antes de lançar o projeto, antes de ter aprovação de projeto, de TRI. Então, a gente captava investidores para poder entrar junto com a gente no projeto. Só a título de curiosidade, quando eu saí da empresa 4 anos e meio depois, a gente estava lançando mais de 1 bi por ano. Então a empresa já estava com 150 corretores. De fato, as coisas aconteceram conforme esse convite que o meu amigo fez na época, enfim, falando que ia crescer e tudo mais. Então foi muito bom. E eu acho que é um aprendizado, né? São Paulo acaba sendo uma economia à parte, um país à parte. Sem né? dúvida. Então, eu acho que a velocidade positivo. das coisas, o que acontece, como acontecem as coisas lá, deve ter sido assim bem diferente para você se readaptar a um estilo mais goiano. É muito diferente mesmo nesse... Mais né? caseiro, né? Isso. Assim, Talvez nessa velocidade, interior. né? Olha, eu sinceramente, eu tô adorando essa volta assim para Goiânia. Eu acho que o trânsito não tem o que falar. Todo paulista fala isso. Então, assim, foi muito bom a volta. E falando um pouco sobre o mercado, sinceramente, o mercado de Goiânia, que eu nunca tinha tido contato de fato na veia com o mercado imobiliário, me surpreendeu muito. Legal. Tanto do nível dos corretores, quanto da própria EBM, né? Que hoje eu tô gerente class da EBM, que seria o equivalente ao gerente de parcerias que eu fui em São Paulo. Então foi muito positivo, assim. Acho que eu saí de uma empresa nova que cresceu a nível de startup para uma empresa super consolidada, que tem 40 anos de mercado, que tem mais de 170 empreendimentos entregues e que recentemente fez uma joint venture com a Cyrela, né? Sim. Então, em dezembro agora, a Cyrela acaba fazendo um joint venture com a EBM, adquirindo aí 50% da empresa. Então, eu peguei um momento bem interessante da EBM e você enxerga que é muito diferente uma empresa que cresce muito rápido, que foi a primeira experiência que eu tive em São Paulo, com uma empresa que já está na estrada há bastante tempo, enfim, já tem uma esteira muito sólida, né? Muito consolidada, funcionando e tudo mais. Então, assim, o nível de profissionalismo que eu tive até então, tanto de incorporadora a nível de EBM, quanto de parceiros, corretores, enfim, realmente me surpreendeu bastante. Eu acho que Goiânia não deixa nada a desejar quando se trata de São Paulo, que talvez seria uma referência ali, né? Cara, e assim, é muito massa o que você tá falando, porque talvez a gente, assim, ó, tende a desvalorizar um pouco o nosso mercado local em detrimento de um mercado que a gente nem conhece como que é o dia a dia dele, né? E talvez você, como tem essas duas visões aí, consiga ver isso muito mais claramente no dia a dia. Agora eu fico pensando assim, você como uma pessoa que já lidou muito com corretores, vindo aí com com diferentes imobiliárias de mercado, tanto lá em São Paulo quanto aqui, o que você poderia deixar de dica no sentido assim, ó, de um corretor que se destaca do que aquele que não se destaca dentro dos produtos que você costumava oferecer lá em São Paulo e que você oferece hoje aqui em Goiânia? Olha, eu acho que assim, primeiro que assim, é uma opinião, né? Quem sou eu para poder ensinar alguma coisa aqui? Mas eu acho que o corretor, até porque eu sempre eu lidei mais com corretores talvez do que com o próprio cliente final, né? Então assim, o corretor, ele uma vez que ele decide trabalhar no mercado imobiliário, a gente sabe que o ganho dele é variável e tudo mais, então ele decidiu não trabalhar CLT. Esse é o corretor que eu tô falando de vendas, né? Perfeito. Então ele decidiu não trabalhar CLT.
Mas muitas vezes a gente vê que o próprio corretor se enxerga como um CLT independente da imobiliária que ele está trabalhando. Tá. A não ser que seja um cara autônomo, realmente ele vai ter que se virar ali. Mas a gente vê que muitas vezes ele se trata como CLT. A mentalidade não muda, né? E o corretor, ele tem que entender que ele é uma PJ, ele é uma empresa. Ele está prestando um serviço ali para a imobiliária que ele trabalha. Então, ele que vai fazer o salário dele, ele que vai determinar quanto que ele ganha. Porque a gente sabe que realmente, quando trata de mercado imobiliário, que o volume de lançamento, enfim, o volume de dinheiro realmente é muito forte. E tem muito dinheiro na mesa, enfim, o céu é o limite, né? Sim. Então, é óbvio que, dadas as limitações, o corretor que vai definir quanto que ele vai ganhar. Isso vai de acordo com a produção dele. Então, acho que a maior dica, assim, é muito mais pro corretor parar de, muitas vezes, pensar que ele tá trabalhando CLT, tá trabalhando para uma empresa, que ele não é CLT, ele vive de variável. A gente sabe que não tem salário fixo nesse mercado. E ele, de repente, começar a se enxergar mais como uma empresa e que se ele não acordar, ir atrás do cliente, produzir conteúdo, que é um negócio bacana que vocês estão fazendo aqui agora, por exemplo, ele não vai ter resultado, né? Enfim, ele vai acabar caindo aí no limbo que a gente sabe que a maioria do mercado, de repente, tende a ter uma média um pouco menor, enfim. Poucos corretores acabam se destacando e realmente tendo um resultado muito bom, né? Então, realmente, para se destacar, eu acho que essa é uma dica bem interessante aí. Entendi. E é realmente assim, teve esses tempos para trás, eu estava vendo, falando assim, ó, que o corretor, a média do corretor não é um salário muito bom. Mas se pegar alguns corretores, esses sim se destacam, mas se a gente dividir o que todos os corretores ganham pelo volume de corretor que tem no mercado, daria um salário bem assim, daria um resultado, né? Vamos falar assim, não chega a ser salário porque mas assim, um resultado bem inferior. Porque é o que o Lucas falou, muitas vezes o corretor fica meio que por trás da imobiliária, né? Por trás da construtora. Tipo assim, ele se representa e ele não coloca isso na cabeça, né? Deixa eu ir lá, eu que sou você falou, eu que sou a empresa, eu que vou vender. Vem cá, eu vou vender esse produto aqui hoje, mas amanhã pode ser aquele, pode ser aquele. Exatamente. E assim, eu acho que o corretor, ele acaba tendo que ter foco também, né? Ele especializar em alguma coisa, de repente, até para ele, de fato, saber de A a Z do que ele está oferecendo para o cliente. Bom corretor mesmo. Até para o cliente sentir aquela confiança, né? Ele fala, cara, esse cara aqui, ele realmente sabe o que ele está me vendendo, e independente se eu vou comprar esse empreendimento ou outro, eu quero que esse cara me atenda, porque esse cara está capacitado, enfim, ele consegue, de fato, me atender, né? Então, eu acho que exige, uma vez que decidiu não ser CLT e ir para o variável, exige um nível de maturidade e realmente responsabilidade, né? Todos os dias ele vai acordar e vai correr atrás do salário dele. Perfeito. Lucas, e assim, ó, e com relação a estrategicamente se posicionar no mercado? Hoje a EBM, ela é uma empresa que tem produtos de variados valores, né? Assim, vamos falar, valores desde econômicos até alto padrão. Como que você vê assim, essa distribuição de corretagem dentro disso? Assim, você acha que corretores deveriam se especializar mais em um nicho de produto ou deveriam se especializar no produto em si ou em uma região? Ou como que você assim, entende essa estratégia como um corretor empresa para uma empresa corretora autônomo, vamos falar assim? Legal. Bom, eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que quem focar principalmente na EBM nesse segundo semestre, com certeza tem bastante dinheiro na mesa para a gente ganhar. Mas assim, na verdade, eu acho que cada pessoa tem um perfil. Por exemplo, quando se trata de imobiliária, a gente vai lançar, por exemplo, agora o Instagram 29, que é um produto no Bueno, enfim, sem defeitos. Mas a gente sempre troca uma ideia com os donos das imobiliárias, porque eles já conhecem os corretores mais do que a gente. Para, de fato, eles selecionarem quem são os corretores que têm perfil e que querem trabalhar aquele produto, para, de fato, a gente ter uma sinergia bacana e ter resultado, né? Porque não adianta também a gente sair dando tiro para todo lado e não atingir um resultado e dar muito mais trabalho, né? Sim. Então, a gente normalmente entende com as imobiliárias quem são as pessoas que têm perfil para aquele tipo de produto e a gente acaba fazendo esse tipo de seleção.
No caso, tem algumas imobiliárias que gostam bastante de trabalhar EBM, sempre vestem a camisa e estão presentes em todos os projetos, praticamente, tá? Mas eu gosto muito, no caso do corretor autônomo, de repente ele especializar em alguma coisa. Como você falou, a EBM hoje tem produto de crédito associativo de R$200 mil até produto de 4,5 milhões. E a ideia é ter esse leque justamente para a gente atender o cliente de alguma forma. O cliente que bate na EBM, a gente tem produto para atender esse cliente, né? Então, a nível de corretor, eu acho que sim, não dá para ele abraçar o mercado inteiro, um corretor autônomo. Sim. Ele não vai conseguir, é impossível ele abraçar todos os lançamentos, todos os níveis de lançamento, né? O mais econômico, enfim, não, eu acho que isso é humanamente impossível, né? Para uma então, pessoa a nível sozinha de corretor autônomo, eu acredito muito no cara especializar em alguma coisa e, obviamente, se surgir um cliente querendo um produto que ele não é especialista, nada impede dele fazer uma parceria, um negócio com alguém que entende mais do produto. E é o que a gente sempre fala, né? Melhor ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Porque se ele ficar patinando, querendo vender tudo de tudo, realmente ele não tem a capacidade de absorver todas essas informações. Então é quase humanamente impossível ele saber falar tanto do econômico quanto até do mais alto padrão de tudo que tem no mercado. Então eu acredito muito nessa questão de parcerias, até por isso que a gente trabalha há bastante tempo aí com essa questão à frente, né? Você tá à frente da parceria. E isso é uma coisa que você vê que tá assim, mais aberto na cabeça do corretor hoje do que qualquer outro momento, assim, a questão de fazer parcerias? Ou você vê o mercado como agressivo em todos os sentidos, principalmente para aquele corretor que está iniciando agora no mercado? Vamos supor, ele está tateando o mercado ali, ele não sabe o que ele vai encontrar, ele vai para um plantão de vendas. Você vê muito mais agressividade ou você vê assim, uma abertura para receber a pessoa como alguém assim, já do time, dentro da experiência que você tem? Claro que a gente está falando assim, a sua visão, a gente não está querendo assim referenciar você como uma visão global do mercado, é a sua percepção mesmo. Opinião pessoal. Sim, mesmo. Claro, sem dúvida. Então, eu vejo que, obviamente, tem aqueles corretores que são mais gananciosos, enfim, que de fato querem abraçar o mundo a qualquer custo, mas a gente vê também gente que tem mais discernimento nesse sentido, de que ele pode ter um resultado melhor fazendo esse tipo de parceria e tudo mais. E, na verdade, no final do dia, acaba que o canal de parcerias, no caso o Class, ele é justamente para dar o suporte também para esse corretor, porque bate o cliente na base do corretor. E ele não é obrigado a saber de A a Z do projeto específico, né? A gente fornece treinamento, a gente faz tudo, mas vira e mexe aparece aquele corretor que realmente ainda não conhece do produto. Então o canal de parcerias ele é bem isso mesmo, para dar esse suporte. Mas eu acho que tem os dois lados da moeda. Eu vejo que tem o corretor que realmente não está afim de fazer parceria e ele quer o tudo ou nada, e tem aquele corretor que já é um pouco mais pé no chão e acha que é mais interessante fazer uma parceria, enfim, para ser uma coisa mais garantida. Pelo menos ele tem mais chance de ganhar os 50% Entendi, claro, do que o nada, né? Inclusive tem um case bem interessante, bem recente, uma corretora que estava no plantão da EBM, aqui no Espaço, e, enfim, o primeiro dia de plantão dela, ela nunca tinha ido no Espaço EBM e ainda não conhecia o produto que o cliente bateu. Ela pegou, enfim, primeiro na roleta, chegou um cliente, o cliente queria falar de um produto específico que ela não conhecia. Na hora, ela convidou, a gente estava lá, eu atendi ela e saiu a venda na hora. Então foi bem interessante, assim. Eu achei bem bacana, porque para ela foi super bacana, né? E para mim também, acho que é legal você poder ajudar, enfim, a primeira vez que ela está frequentando o stand, bate um cliente ali orgânico e acaba saindo uma venda, eu acho que talvez é mais satisfatório para mim do que para o próprio corretor, porque no final do dia nosso trabalho, né? No final do dia nosso trabalho é dar esse suporte, é para isso que a gente está aí no mercado, é realmente para Era isso dar o que suporte. Eu ia perguntar, então sempre tem treinamento, lançou um produto lá, as portas se abrem para a turma, é isso? É isso mesmo. Assim, o Espaço EBM hoje, que fica ali na Ricardo Paranhos, que a gente tem os decorados e tudo mais. A gente costuma falar que a gente fecha 2 dias no ano, no Natal e no Réveillon.
Fora isso, funciona das 8 da manhã às 8 da noite. E é um espaço que a casa é de vocês mesmo, é do mercado. Ah, Lucas, eu tenho um cliente, eu preciso avisar. Não, a casa é de vocês. Pode levar o cliente para conhecer o decorado, para fazer vídeo. Enfim, a gente dá suporte, ajuda a impulsionar vídeo, enfim, ajuda no digital. Tudo, basicamente, que o mercado precisa, a gente está aí para poder entender, desenhar as 4 mãos, qual que é o formato ideal, né? Não tem uma receita de bolo, é o que a gente estava comentando, né? Então, é tudo feito de teste, né? A gente, se tivesse uma receita de bolo, todo mundo fazia a mesma coisa e dava certo. Então, o mercado imobiliário, eu acredito muito nessa questão de testar. Tem que testar o que dá certo, o que não dá. Enfim, a gente dá todo o suporte que for preciso e a gente sempre está à disposição aí para atender todo o mercado, inclusive vocês. Não, super show. Não, igual assim, tá atendendo aqui a gente no Conversas A3, né? Assim, vindo e com certeza tá assim, sendo super produtivo aqui e uma percepção incrível de alguém que tá lá no dia a dia. Tem quanto tempo que você já tá aqui na EBM, Lucas? Então, na EBM eu entrei em julho. Julho agora? Julho, agosto? Um mês? Exatamente, na EBM eu entrei bem recente, até foi um convite que o pessoal me fez por conta que eu tinha trabalhado nesse segmento de parcerias em São Paulo, então nesse segmento eu já tinha uma experiência, não tinha trabalhado no mercado em Goiânia ainda, mas conheço bem Goiânia por conta de ter morado aqui 11 anos, né? Sim. Então, nossa, acho que foi bem bacana a questão do convite. Fiquei super feliz e estou bem satisfeito assim, com o que eu me deparei, né? Entendi. Porque, de fato, eu conheço algumas pessoas que trabalham na EBM, mas eu não conhecia a empresa a fundo. Então, realmente, assim, me surpreendeu bastante. Claro, é uma empresa extremamente tradicional, né? Uma empresa que, com certeza, assim, tem uma solidez ímpar, assim, é inquestionável a quantidade de lançamentos que você mesmo falou, de empreendimentos entregues, né? O que antigamente era uma dor do mercado, você não comprava e não sabia se aquela empresa ia conseguir entregar. Então, assim, com a EBM é quase uma solidez, sei lá, é surreal, né? Na verdade, a solidez que ela passa para o cliente, sabendo que ele já vai ter exatamente aquilo ou melhor do que aquilo que ele contratou. Que talvez... Legal, é bem isso sentido mesmo, principalmente no ano de eleição, que enfim, as pessoas ficam na dúvida o que vai acontecer, o que não vai. Então eu acho que é bacana ter essa solidez dos 40 anos, dos mais de 170 empreendimentos entregues, enfim, aquilo que eu comentei, justamente porque o cliente acaba tendo ele está buscando exatamente isso num momento como esse, né? Às vezes o cliente está meio na dúvida, então ele chega numa empresa como essa, que inclusive fez joint venture com a Cirela, que também é uma das maiores da América Latina, sim, né? Se não for a maior. Sim, é mega. Então, acho que dá bastante confiança aí na hora do cliente adquirir a unidade, enfim. Sem dúvida. Lucas, você comentou um pouco assim sobre um modelo de startup que você participou, que era lá em São Paulo, era isso? Uma construtora mais modelo startup, é isso? Então, o crescimento que ela teve foi meio nível de startup. Entendi. Então, e além disso, acabou tendo um spin-off de uma empresa que surgiu dentro dessa incorporadora, que o foco dessa empresa era locação de curta temporada e Você tá falando da Vitacom e da House? Exatamente. Tá ótimo. Exatamente. Realmente, assim, ela veio como uma startup forte mesmo, porque o crescimento dela foi incrível mesmo. Foi bem bacana. Foi de uma vez e de repente ela apareceu no mercado e surgiu, mas ela nichou. Então, assim, como ela conseguiu nichar, ela entendeu esse modelo como replicável. E aí, talvez, para ela dar sustentabilidade para esse modelo que ela tinha nichado, de quartos individualizados ali, assim, né? Micro residências, né? Perto de metrô e tudo mais. Pode ser que ela tenha criado a House para dar suporte para isso, né? Uma vez que ela talvez não estivesse encontrando no mercado alguém que fosse apto a crescer de uma forma tão exponencial também.
Exatamente, foi bem isso, de envelopar o produto mesmo, Exato. Né? Porque muitas vezes o cliente compra um apartamento para investimento e aí ele precisa de um suporte. E agora? Exato. Como é que eu vou fazer mobília disso? Principalmente quando a gente pensa num volume, né? Porque não é raro o cliente chegar e às vezes adquirir mais de uma unidade porque gostou do prédio, gostou da região e ele quer, de repente, comprar ali mais de uma unidade para investir e acaba sendo uma dor de cabeça quando entrega, né? Então, acho que foi bem bacana, assim, essa questão de envelopar. E hoje já é comum aí encontrar outras empresas do mesmo segmento, né? Da House, no caso, sim, que está fazendo um trabalho inclusive bem parecido. A EBM teve o hotel ali que vendeu ali naquela... Na 15? Na 15, ele descendo. T53, 55. T55 com a 15, é essa? Ali no... O blend, do Exato, lado do blend, né? Exatamente, ali foi se transformado em um hotel. Parece que esse hotel, assim, ele não reverteu e não virou da forma que tinha que virar. Pegou-se novamente e transformou. Né? E foi um sucesso de vendas, não foi? Exatamente. Esse produto tá zerado, inclusive. E tem uma fila grande aí de clientes querendo comprar quando, se por acaso, voltar alguma unidade, alguma coisa assim. Inclusive, o empreendimento foi entregue há pouco tempo, né? Sim, exatamente, assim. Mas eu acho que é isso. Talvez, assim, ter essas estratégias e não se prender a um modelo antigo. Talvez, nesse sentido, eu pense que a EBM não é só uma construtora tradicional, mas ela também se torna moderna por ter essa fluidez e velocidade de adaptação do mercado, né? Talvez. Exatamente. Hoje, inclusive, a gente tem o Mixed Use, que é o projeto mais consolidado do Centro-Oeste nesse segmento, né? Que é o Metropolitan. O Metropolitan ali tem escritórios, tem estúdios, tem um dormitório. Você está falando da T10 ali? O Metropolitan Jardim Goiás. Jardim Goiás. Perto do Flamboyant. Ah, sim, ok. Então ali também o pessoal acaba fazendo locação de curta temporada e assim, o resultado é muito agressivo pelo preço que cobra na diária, enfim, e o preço que esse cliente pagou lá atrás no lançamento, né? Então acho que Goiânia deu uma reprecificada boa, né? Agora na pandemia, precisava dessa reprecificada porque... Acho que só perdia para Cuiabá, se eu não me engano. A gente estava bem defasado de metro quadrado. De preço aqui, de metro quadrado, exatamente. Então, e acaba competindo muito com condomínio, né? Porque é dentro da cidade, os condomínios horizontais, né? Sem dúvida. E também, assim, a gente vê uma migração também de volta, né? Assim, uma realocação das pessoas algumas das pessoas que foram para condomínio, e pode ser assim até os filhos dessas pessoas que cresceram lá e falam assim, não, agora já está ficando muito longe, eu quero morar perto da cidade, ali dentro da cidade, né, no miolo ali, e talvez isso também tenha reformulado. Cidade é muito dinâmico, né? Não adianta a gente falar que é uma coisa estática, que não é. É um setor hoje, um bairro. Principalmente nessa questão de pandemia, porque assim, o pessoal acabou... Muita gente mudou o estilo de vida, queria mudar o lugar que mora e tudo mais. Mas aconteceu um pouco isso mesmo, de passou a pandemia. Assim, eu considero que a pandemia, se Deus quiser, já realmente tenha passado. Acabou. E aí você vê que as pessoas às vezes acabam voltando pro estilo de vida que tinha antes, ou não adaptou, enfim. Então, eu acho que nesses últimos 2, 3 anos... a gente teve bastante mudança no mercado imobiliário, né? Eu acho que foi mais ou menos por aí. E talvez, assim, como uma última pergunta, assim, minha, para onde que você vê, assim, você já deu conta de ver ou tem alguma percepção de onde que o mercado imobiliário goiano está indo? Então, já comparando com São Paulo, que você já viu uma pujança muito grande, né? Então, trazendo agora para Goiânia, que está nesse movimento também de crescimento acelerado. Você tem, assim, alguma interpretação? Você já conseguiu se formar, assim, dentro desses parâmetros? O mercado de São Paulo, a gente acabava atendendo bastante gringo, ou, enfim, pessoas que moram no exterior, porque, enfim, São Paulo é uma cidade um pouco atípica aí, e acaba sendo referência, enfim. Mas me surpreendeu muito
Acho que no mês passado a gente vendeu, entre gringo e brasileiro que mora fora, umas 5 unidades. No primeiro mês que eu entrei aqui. Entendi. Sinceramente, eu ainda não tenho um track record assim para falar se é uma coisa normal, mas me surpreendeu bastante, assim. Desde gringo mesmo, americano, no caso. Entendi. Ou brasileiro que mora fora e tá querendo voltar. Então, assim, é um apelo bem interessante, acho que apelo muito forte para agronegócio, né? Porque a gente está numa das regiões mais valorizadas nesse sentido, né? Dos interiores e tudo mais. E a referência que a gente tem acaba sendo Goiânia, né? Que esse público tem é Goiânia. Então, o cara quer comprar um apartamento bacana, ou enfim, quer ter um suporte ali na capital. A gente tem esse nicho, né? E eu me surpreendi muito com o nível dos prédios que tem aqui. Realmente, prédio com assinatura, enfim, com áreas de lazer, enfim, muito, muito completas, a nível São Paulo mesmo. Acho que nesse sentido acaba não deixando a desejar. E eu vejo o mercado de Goiânia como um mercado pujante, porque não fazia muito sentido o preço de metro quadrado que a gente tinha antes da pandemia. Eu posso estar enganado, mas eu acho que girava em torno de 6 mil, 7 mil reais, quando muito caro. Talvez uma coisa ou outra fora da curva. E hoje a gente já vê uma tendência mais para 8, 9, de repente 10 mil reais o metro quadrado, que eu acho que é o que tem que ser justo, pelo nível, né, dos projetos que a gente entrega. Sim. E, sinceramente, pela qualidade de vida que tem em Goiânia, né? Eu acho que Goiânia acaba sendo referência. Todo mundo que vem em Goiânia gosta. Enfim, é uma cidade muito, muito atrativa, fora os pontos turísticos que a gente tem aqui nos interiores, né? Sim. Então, enfim, eu vejo o mercado como pujante. Eu acho que pelo primeiro mês foi uma experiência bem bacana. A gente até extrapolou a meta esse mês, sem ter lançamento nem nada, então foi muito bom. Então, a primeira impressão que eu tive realmente foi muito boa, muito positiva, assim, sem palavras. Era incrível. Show. Então, assim, cara, gratidão por você ter vindo aqui, gratidão por você ter aceitado esse convite tão em cima da hora. A gente estava lá conversando sobre um produto e ele falou assim, cara, vamos lá falar, assim, nada no podcast. Programado. É isso, vamos lá falar, porque assim, você tem muito a acrescentar. Com certeza, assim, você tem uma visão diferenciada, porque você já viveu outros mercados, inclusive. E é isso, assim, o mercado imobiliário, ele também tem que ter essa dinâmica da gente saber pegar o que tem de melhor no mundo e trazer, e também de levar o que a gente tem de melhor para o mundo, né? É a comunidade que a gente vai formando com o mercado imobiliário como base. Então, acho que a troca de experiências é com certeza essencial, né? Aprender um pouco com vocês, de repente vocês aprendem um pouco comigo ali da experiência que eu tive. Acho que tá dando para fazer essa troca também ali na própria BM, né? Acho que trazer um pouco da minha experiência junto com os 40 anos que eles têm. Então, a gente tá numa sinergia bem bacana, assim, tô bem feliz. E obrigado demais pela oportunidade. Deixar o convite pro pessoal. Sem dúvida. Pode deixar um recado pro pessoal? Por favor, dê uma dica, um recado, fique à vontade, é seu. A dica a gente vai lançar muita coisa no segundo semestre. O que vocês quiserem, a gente está à disposição. Quem quiser passar no Espaço EBM na Ricardo Paranhos, a gente está completamente à disposição para atender, para, enfim, a gente fazer aí essa questão da parceria funcionar. Acho que é isso mesmo. É mais me deixar à disposição de tudo que o mercado, o pessoal que for assistir a gente estou completamente à disposição aí para atendê-los e trocar uma ideia, tomar um café. Cara, incrível. E vender bastante junto, se Deus quiser. E aproveitem, gente. O Lucas tem muito a agregar, né? A dividir com a turma. É isso aí. Então, gratidão mais uma vez, Lucas. A gente se fala, com certeza a gente vai se falando mais aí no mercado. E vamos junto. EBM, A3 Imobiliária, Conversas A3, Mercado Imobiliário, Goiânia. É isso aí. Um abraço. Obrigado.